Imagine a cena. Talvez ela tenha acontecido hoje de manhã com você. O sol nasce ou o despertador toca, você abre os olhos e a sua primeira reação é pular da cama. Você joga o cobertor para o lado, senta rápido, calça o chinelo e já sai andando em direção à cozinha ou ao banheiro. A mente já está pensando no café, na conta para pagar, no remédio que tem que tomar. Parece inofensivo, não é? Todo mundo faz isso. Mas eu preciso te dar um alerta muito sério. Se você tem mais de 50, 60 anos, sair da cama desse jeito é um ato de violência contra seu próprio corpo. Você pode não sentir na hora, além daquela tontura leve ou daquela dorzinha nas costas que você chama de coisa da idade. Mas internamente, você acabou de detonar uma bomba química. Durante o sono, o seu corpo estava em modo de reparo. Seu coração estava batendo devagar, sua pressão estava baixa, seus músculos estavam desligados. Quando você levanta de supetão, você obriga o seu corpo a ir de 0 a 100 em 1 segundo. O seu cérebro entra em pânico e libera uma enxurrada de cortisol e adrenalina na sua corrente sanguínea. O coração, que estava tranquilo, recebe um choque e começa a bater descompassado. As artérias se contraem. Não é coincidência que a maioria dos ataques cardíacos e derrames acontece entre as 6 e as 9 da manhã. É o horário em que nós exigimos demais de uma máquina que ainda estava fria. Você está começando o dia estressado, inflamado e cansado, antes mesmo de tomar o primeiro gole de café. Ah, mas eu não tenho tempo a perder na cama. Veja bem, eu não estou pedindo para você ficar enrolando até meio-dia. Eu estou falando de salvar a sua vida com 2 minutos. Existe um segredo, usado pelos idosos mais saudáveis do mundo, aqueles que chegam aos 90 anos andando eretos e com a mente afiada. Eles nunca, jamais levantam de uma vez. Eles praticam o que eu chamo de a pausa sagrada. Assim que você abrir os olhos amanhã, não se mexa. Fique deitado de barriga para cima. Coloque as mãos ao lado do corpo e apenas respire. Puxe o ar pelo nariz contando até 4. Solte pela boca contando até 4. Faça isso 10 vezes. O que você está fazendo aqui não é preguiça, é biologia. Você está avisando suavemente ao seu coração: ei, vamos acordar, aumente o giro devagar. Você está permitindo que o cortisol suba de forma controlada, dando energia, não ansiedade. Se você fizer apenas isso, você vai notar que aquela palpitação matinal desaparece, que a ansiedade diminui. Mas isso é só o começo. Porque agora que o seu motor ligou, nós precisamos destravar as engrenagens. Se você levantar agora, sua coluna vai reclamar. E eu vou te explicar exatamente o porquê e como resolver isso com um travesseiro. Você sabia que quando acorda, você está literalmente mais baixo do que quando foi dormir? É verdade. Durante a noite, os discos da sua coluna, que são como almofadas de água entre os ossos, desidratam. Eles perdem líquido. Eles ficam murchos. Imagine uma esponja seca e dura em cima da pia. Se você tentar dobrar essa esponja seca, ela quebra, ela esfarela. A sua coluna, às 6 da manhã, é essa esponja seca. Se você pula da cama e já se curva para pegar o chinelo ou vai escovar os dentes inclinado na pia, você está fazendo osso raspar com osso. É por isso que você acorda travado. É por isso que o bico de papagaio grita. Você está forçando uma articulação que ainda não foi lubrificada. Então, antes de colocar o pé no chão, você precisa fazer a manobra do travesseiro. Ainda deitado, dobre os joelhos. Pegue um travesseiro, pode ser o que você dormiu, e coloque embaixo dos joelhos. Fique assim por 2 minutos. Parece bobo. Ao elevar os joelhos, você anula a curva da lombar. Você faz as costas encostarem totalmente no colchão. Nesse momento, sem o peso da gravidade e na posição correta, os discos começam a sugar água de volta. Eles reidratam. A esponja volta a ficar macia. Você está olhando as dobradiças antes de abrir a porta. E enquanto você espera esses 2 minutos,
cuide da segunda ameaça fatal, a tontura. Você já levantou e viu tudo preto? Ou sentiu que ia cair? Isso acontece porque, enquanto você dormia, o seu sangue desceu todo para a barriga e para o tronco. As suas pernas estão vazias. O cérebro está com pouco oxigênio. Se você ficar de pé rápido, a gravidade puxa o pouco sangue que restava para o pé. O cérebro apaga e você cai. Queda em idoso de manhã é fratura de fêmur na certa. A solução? O bombeamento dos pés. Ainda com o travesseiro no joelho, comece a mexer os pés. Aponte os dedos para frente, como bailarina, e depois puxe para trás, como se quisesse encostar o dedo na canela. Faça isso 10, 20 vezes, rápido. Sabe o que está acontecendo? A sua panturrilha, que é o seu segundo coração, está bombeando sangue. Ela está mandando o sangue de volta para cima, para a cabeça. Você está pressurizando o sistema. Quando você finalmente sentar na cama e levantar, você vai sentir a diferença na hora. Nada roda. As costas não pinçam. Você está firme. Pronto. Você está de pé, sem dor e sem tontura. Agora é hora de ir ao banheiro. Mas cuidado, porque o vaso sanitário moderno é o inimigo número 1 da sua próstata e do seu intestino, e você provavelmente está usando ele errado há 50 anos. Você levantou com segurança. Agora a natureza chama. Você vai ao banheiro. Parece a coisa mais natural do mundo, certo? Mas se você sofre com o intestino preso, gases, hemorroidas, ou se, no caso dos homens, sente que a bexiga nunca esvazia totalmente, a culpa pode ser da cadeira que você está usando. O vaso sanitário moderno foi desenhado para ser bonito, não para ser funcional. Ele nos obriga a sentar como se estivéssemos numa cadeira de jantar, num ângulo de 90 graus. Só que o seu intestino tem uma curva final. Quando você senta reto, um músculo chamado bulbo retal estrangula essa curva. É como pisar numa mangueira de jardim. A água ou as fezes não passa. E o que você faz? Você faz força. Você prende a respiração e empurra. Aos 50, 60 anos, fazer essa força todo dia é perigoso. Isso aumenta a pressão na cabeça, aumenta o risco de derrame e estoura as veias lá embaixo, causando hemorroidas. Para os homens é pior. Essa força comprime a próstata e impede a bexiga de esvaziar. Sobra aquele restinho de urina que vira infecção. A solução é simples e não custa nada. Você precisa voltar às origens. Você precisa simular o cócoras. Coloque um banquinho ou até uma pilha de livros velhos na frente do vaso. Apoie os pés lá. Seus joelhos devem ficar mais altos que o quadril. Nessa posição, o músculo relaxa. A mangueira destrava. Você não precisa fazer força. A gravidade faz o trabalho. Mas e se, mesmo assim, o intestino for preguiçoso? Isso é clássico no Brasil, onde comemos muito pão e pouca fibra. O intestino do idoso fica lento, quase parando. Aqui entra o segredo que eu aprendi com enfermeiras de asilos que cuidam de centenários: a massagem do relógio. Antes de sair do banheiro, ou até antes de ir, ainda sentado na cama, coloque a mão na sua barriga. Imagine um relógio desenhado nela. O umbigo é o centro. Comece a massagear em círculos, fazendo uma pressão firme, no sentido horário, da direita para a esquerda. Por que horário? Porque é exatamente o desenho do seu intestino grosso. Você está empurrando o bolo fecal manualmente. Você está acordando os nervos do estômago. Você está ajudando a eliminar aqueles gases que ficaram presos à noite e que dão aquela pontada no peito, que muita gente acha que é infarto. 3 minutos dessa massagem valem mais que qualquer laxante de farmácia. Você destrava o sistema digestivo sem química. Sente no vaso do jeito certo. Faça a massagem. Você vai sair do banheiro leve, vazio e sem dor. Agora, falta apenas um passo, o passo final, para ligar a sua imunidade e garantir que você não vai pegar qualquer gripe que passar na rua.
Vamos para a cozinha. Você já acalmou o coração, destravou a coluna e limpou o intestino. Mas tem uma coisa que o idoso brasileiro morre de medo, a tal da baixa imunidade. Qualquer ventinho vira pneumonia. Qualquer gripe derruba na cama por uma semana. Por que isso acontece? Porque vivemos numa bolha de conforto. Água quente, agasalho, janelas fechadas. O seu corpo esqueceu como se defender. Eu não vou pedir para você entrar numa banheira de gelo, mas eu vou te ensinar o batismo da manhã. Quando você for lavar o rosto, não use água morna. Abra a torneira no frio máximo. Encha as mãos e jogue no rosto. 3, 4 vezes. Molhe também os pulsos e a nuca. Esse choque térmico leve envia um sinal elétrico para o cérebro. Alerta! Seu corpo reage produzindo glóbulos brancos. Ele acorda o sistema imunológico. É como ligar o antivírus do computador. Fazendo isso todo dia, você treina suas defesas. A gripe passa longe. E para fechar com chave de ouro, o combustível. Não comece o dia com café preto e açúcar. Isso é ácido puro num estômago vazio. Vá até a cozinha e beba um copo grande de água morna. Pode espremer meio limão se não tiver gastrite, mas só a água já basta. A água morna é como dar descarga no seu corpo. Ela lava o muco que sobrou no estômago, limpa os rins e prepara o terreno para o café da manhã. É o banho interno. Vamos recapitular a sua nova manhã de 5 minutos? Na cama, respire por 2 minutos. Não pule. Coração protegido. Antes de levantar, travesseiro no joelho e bombeie os pés. Coluna e tontura resolvidas. No banheiro, use o banquinho e faça a massagem na barriga. Intestino livre. Na pia, água fria no rosto e água morna para beber. Imunidade blindada. Parece simples demais? Acredite, a saúde não mora nas farmácias complexas. Ela mora na repetição do básico. Se você tem mais de 50 anos, o seu corpo não aceita mais desaforo, mas ele é incrivelmente grato quando é bem tratado. Faça um teste, amanhã de manhã, não custa nada. Siga esses passos e perceba pela primeira vez em anos como é começar o dia sem dor, sem cansaço e com a certeza de que você está no comando. Não levante para sobreviver, levante para viver.